Hoje a gente conversa com Carlos Marchi, o autor do livro Senhor República, A Vida Aventurosa de Teotônio Vilela, um político honesto. Carlos, para a gente falar do Teotônio, um dos principais lances da vida dele, que está bastante presente no livro, é o apoio primeiro que ele deu ao golpe militar de 64 e depois ele se sentindo traído pelos militares e caindo fora. Como é que foi essa situação para ele especificamente? Ele que ficou na arena um tempão, se eu não me engano, foi na UDN também. Como é que foi esse momento para ele de primeiro apoiar o golpe militar e depois se sentir traído e querer largar? Olha, para entender esse processo do Teotônio, você tem que entender, quer dizer, é preciso que a gente leia e perceba os fundamentos de 1964, né? O que estava acontecendo em 1964 no Brasil. O governo João Goulart era um governo democrático, tanto quanto é democrático hoje o governo de Michel Temer. Havia um presidente que renunciou, no caso, o atual a Dilma sofreu impeachment, e o da época renunciou, e o vice-presidente assumiu constitucionalmente. Mas o João Goulart, ele fez uma trajetória muito rápida, muito veloz e um pouco catastrófica para a esquerda. E, na época, ele era sempre acusado de ser um presidente de mão mole. Hoje em dia, quando um goleiro sofre um gol fácil, engole um frango, a gente diz que ele tem mão de alface. Né? Então, o Jango era um pouco mão de alface. Ele não se impunha no cenário político e, de certa maneira, ele era conduzido pelas instituições da esquerda na época, fundamentalmente o PTB, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, a CUT da época, que era a CGT, não é? As organizações sindicais, e várias outras instituições que havia no Brasil, como ligas camponesas e tal, que pressionavam o governo naquele momento. O Brasil estava, de fato, próximo a um movimento que o levasse definitivamente para a esquerda e tivesse um governo de esquerda de alcunha socialista ou comunista, tal como você preferir. Isso era presente, né? E o Brasil não tinha as instituições fortes que tem hoje. E aí começou a acontecer toda aquela movimentação militar, e na época ainda era moda os militares intervirem na política, coisa que depois deixou de acontecer. E naquele momento você tinha um futebol muito claro, nós contra eles, como você tem hoje. Né? O Lula, a meu juízo, infelizmente, instituiu no Brasil, ele acabou com a pluralidade do Brasil e instituiu esse nós e eles. Não, o que não é nós é eles, então estão do lado de lá, é um contra o outro. Eu acho que o Brasil é mais plural do que isso, é mais multifacetado, né, do que apenas dois lados. Tem mais de duas ideias. Tem muito mais do que duas caras. Né? O Brasil é um país muito vasto, muito complexo, para ter só duas caras. Não tem. Mas na época tinha, e esse nós e eles se radicalizou muito rapidamente. As pessoas que eram, digamos, do campo democrático, mais de centro, mais conservadora um pouco, começaram a deixar o governo Jango, sair do governo Jango. E a UDN era um partido da época, o partido de direita da época. Você tinha que entender exatamente o que era a UDN, e não dá para explicar aqui em 2 minutos. Né? A UDN ela tinha um fundamento liberal, mas ela abrigava também as radicalizações da direita. Entre eles, o que se chamava na época de Cassandras dos quartéis. Né? Tinha pessoas na UDN que achavam que a solução para o Brasil era convencer os quartéis a darem um golpe e, a partir daí, eles chegarem ao poder. De certa maneira, todos os lados da UDN aceitavam um pouco esse jogo, se bem que os melhores liberais da época, Milton Campos,
o próprio Teotônio, né, que se vinculava, e um grande número de intelectuais da política brasileira que estava na UDN, torciam um pouco o nariz para essa solução militar. Mas a solução militar era a única que estava ao alcance deles naquele momento. Então, quer dizer, entendendo pela metade as coisas, tal como foi possível para o nosso assistente até agora, você percebe que a UDN embarcou no golpe militar, que na época não se chamava golpe militar, se chamava Revolução Democrática, né, de movimento democrático. Tinha a Marcha da Família. Tinha a Marcha da Família, aquela coisa toda. E a boa UDN, os liberais que acreditavam de fato na democracia, eles achavam que o golpe ou a Revolução Democrática estava restaurando a democracia. De certa maneira, essa não era uma tese muito difícil de comprovar naquele momento, porque o país estava muito conturbado. Era uma tese que tinha uma certa aceitação. Mas os udenistas liberais acreditavam piamente nisso. E acreditavam piamente que os militares iam tomar o poder, iam retirar da cena os comunistas e esquerdistas muito radicais, iam fazer eleições as quais seriam ganhas pelos liberais da UDN e pelo seu grande candidato da época, que era o Carlos Lacerda. As coisas não aconteceram bem assim, né? A gente sabe que não aconteceram bem assim. E Teotônio foi um dos primeiros a desembarcar dessa canoa. Quando ele percebeu essa movimentação. Ele logo percebeu que os militares estavam gostando do que estavam fazendo e que não iam deixar, e que aquilo ia importar em danos sérios para a democracia brasileira. Acontece que as legislações partidárias da época, impostas pelos militares, elas eram muito rígidas e imutáveis praticamente. Você estava num partido, você não podia sair para outro partido. Ele não tinha como sair da arena. Então era abandonar a política e a luta política, né, que importava de estar na arena política, ou então continuar no partido. Ele preferiu continuar no partido lutando por dentro e não saindo do partido para lutar fora, né? Claro que lá na frente ele acabou se passando para o MDB, que era o partido de oposição na época, quando a lei tornou isso possível. Na verdade, existe até uma discussão se no momento em que ele passou, se ele podia passar mesmo. Há interpretações de que ele não podia. Mas os militares, o governo militar estava doido para se ver livre dele, então deixou ele ir e nem questionou a ida dele para a oposição. Então, foi um pouco isso. Esse apoio, de certa maneira, ele ficou mal explicado a posteriori, mas ele era compreensível no momento em que a decisão dele foi tomada. Inclusive você deu uma entrevista para eu não lembro se para um jornal ou para um site, dizendo que o Teotônio era um político que não participava de conchavo nenhum. Inclusive tem uma frase que acho que está no livro, que ele sempre que via alguma movimentação assim de cochicho, de alguma coisa, ele falava assim: falem alto comigo porque eu não falo baixo, né? Era isso, né? Na verdade, isso era literal, porque ele falava muito alto. E daí não queria... Ele conversando com a gente aqui, se você, por exemplo, estivesse entrevistando ele aqui, você ia ter que baixar o volume do microfone dele, porque ele já falava alto. Então ele usou isso figuradamente para especificar, para conceituar uma forma de atuação política, né? Ele passou a dizer: não cochichem comigo, falem alto porque eu não falo baixo. Foi uma forma de dizer: olha, eu não faço conchavos de... Na verdade, isso é uma forçação de barra, porque na política, a política exige o conchavo, né? Existem, e o conchavo é natural da política. Agora, boa parte dos conchavos não é uma coisa lá muito ética nem muito aceitável, porque é feito em cima de coisas reprováveis. Isso que ele queria dizer. Ele sabia fazer usar as palavras, fazer esse jogo de palavras. Tinha uma cabeça intelectual muito aprofundada. Ele era um bom intelectual, ele tinha muita leitura e falava muito bem, né? Ele se expressava bem na conversa, se expressava bem no discurso.
e era profundamente carismático, né? Então ele falando era um demônio, era o bicho solto, era muito difícil de combater. E nessa pesquisa para fazer o livro, você falou no comecinho que não sabia das andanças dele com a boiada lá em Alagoas, mas teve alguma outra informação que você ficou surpreendido quando foi escrever o livro, que você não conhecia dessa face do Teotônio Vilela? Não propriamente, porque tendo sido amigo dele, eu participei muito, partilhei muito das coisas com ele a partir de 1975 até a morte dele. Os últimos 8 anos da vida dele a gente conviveu muito intensamente e eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido com ele. As coisas anteriores é que de certa forma, me surpreenderam. E me surpreendeu também a remontagem da trajetória política dele. Não é? Como é que o Teotônio nasceu para a política? Ele nasceu para a política e eu vou me remeter lá ao começo da nossa entrevista, percebendo que ele não podia ficar fora da política. Ele era um empresário, ele era um cidadão preocupado com os sinais que a coletividade emitia e ele disse, eu tenho que intervir nisso. Não é? É como se fosse um cidadão comum que percebe que ele não pode ficar fora da política. Se ele ficar fora da política, ele fica fora da sociedade, não é? Um empresário, um alto funcionário, mesmo um trabalhador que reivindica um salário, ele tem que usar a política para se expressar na sociedade e fazer valer o seu interesse. Ele era uma pessoa preocupada com ser um humanista, né? Você diria? Profundamente humanista. O Teotônio, eu tenho um pouco de medo de usar essa figura de retórica, mas sabe o bom patrão? Você vai à usina, que era do Teotônio, que ainda está lá em Alagoas, e eu conversei não com muitos, porque eles já se foram, o tempo passou, mas eu conversei com vários antigos funcionários dele, e todos... Não é que gostem do Teotônio ou admirem o Teotônio, todos amam o Teotônio. Não é? Funcionários dele que, prestando depoimento para mim, começavam a chorar quando falava dele. Entendeu? Então, ele era uma pessoa de um sentimento humano muito grande. Quando ele trouxe a usina para a planície, para a zona da mata, onde seria possível aplicar a mecanização, foi nos anos 60, a primeira coisa que ele fez quando começou a construir a nova usina foi construir uma vila operária, para os operários morarem. Essa vila operária foi crescendo, né? E na época tinha 3, 4 ruas, e ele foi dando às ruas nomes de compositores da época. E essa vila cresceu, e hoje é uma cidade de 50 mil habitantes, que se chama Teotônio Vilela. E tem duas, para comprovar esse tipo de situação que você falou agora, tem duas que eu peguei no livro para exemplificar aqui, que era ele andando pelos bares, conversando com o povo, né, e também quando foi vice-governador, indo nas cadeias para soltar os presos que não tinham culpa formada, né? Isso também dá a dimensão do que ele se preocupava, tinha uma preocupação bastante excessiva com a pessoa mesmo, né? Sim, sem dúvida. Teotônio foi um ser que viveu muito intensamente. Primeiro, ele fez política, e eu consegui registrar, eu acho que isso razoavelmente bem no livro. Normalmente, o que fazem os políticos no interior? Eles se instalam num escritório luxuoso, bonito, mesa grande, ar-condicionado, carro na porta, e recebem as pessoas. Teotônio fazia o contrário. Ele ia à casa das pessoas. Quando ele começou a fazer política em Viçosa não, porque os alagoanos nunca falam em Viçosa, na Viçosa. Quando ele começou a fazer política na Viçosa, ele ia à casa das pessoas, ele ia ao bairro das pessoas, ele encontrava as pessoas na rua, no bar, entendeu? Nas casas comerciais. Primeiro que ele gostava muito de conversar,
né? Então, conversa para ele nunca foi uma coisa desagradável, chata, sempre foi uma coisa gostosa de tocar. E segundo, que ele efetivamente ia à casa das pessoas e surpreendia as pessoas. A pessoa estava em casa, de repente abria a porta e ouvia aquele vozeirão. Ô, dona Norminha, a senhora está aí, estou entrando para tomar um café. E entrava na casa das pessoas. Isso tornou ele muito próximo das pessoas, do povo, assim, quase que instantaneamente. Né? E ele passou a se eleger, ele foi eleito a primeira vez deputado estadual em Alagoas, e ele passou a ter sempre votações muito grandes a partir da Viçosa, exatamente por essa questão. Isso não era difícil para ele, porque além de ser uma pessoa muito afeita ao contato com as pessoas, ele bebia de forma industrial. Isso aí tem em comum com o Castelinho também, esse outro biografado, né? Castelinho começou a beber depois que perdeu o filho. Ah, depois... Teotônio bebeu desde menino. Teotônio bebia, como é que eu vou dizer? Por mais que eu tente exagerar aqui, você não vai entender e o nosso assistente também não vai entender. Ele bebia industrialmente. Ele bebia 3 dias seguidos, sem parar e sem dormir. Nossa. O Trovador Berrante, o grande bar da Viçosa, ao qual ele ia sempre, as jornadas eram de 3 dias. Amarrava o cavalo na porta e cachaça. Depois de um longo tempo, ele passou a tomar uísque. Mas tomava do mesmo jeito, quantidades industriais, né? Então isso também tornava ele popular, né? E começou a gerar certas histórias lendárias do Teotônio, como a história de subir com um cavalo na mesa de sinuca. Um dia no bar ele começa a discutir com outro sujeito e disse que o meu cavalo, ele acreditava muito no cavalo, ele achava que o cavalo era mais que um complemento do homem, o cavalo era a continuação do boiadeiro, do homem, né? Boiadeiro. E aí ele apostou com um cara que subia com o cavalo em cima da mesa de sinuca. Foi lá, montou no cavalo, entrou no bar e subiu na mesa de sinuca. Quer dizer, eu não sei se ele subiu mesmo, mas todo mundo que estava no bar jura que ele subiu. Tá certo, então. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta já.